Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para a nossa conversa de política e nós vamos abrir a semana conversando com o deputado estadual Ricardo Aires. O Ricardo, eu acompanho ele desde quando era ainda do movimento estudantil, estava iniciando o site, a gente conversava, ainda era colunista do Jornal Tocantins, e aí virou secretário da Juventude, chegou a suplente deputado, deputado estadual. Ricardo, primeiro, muito obrigado por falar com a gente. E olhando para trás aí, você acompanhou, como eu, aí, toda essa trajetória do Estado. Passamos pela maior crise do Tocantins, e agora financeira, fiscal, e agora a gente entra também numa crise pandêmica. Quer dizer, como que você vê essa evolução do Estado? Quando você olha assim para o Tocantins, essa história que nós acompanhamos de dentro, de certa forma, qual a avaliação que você faz? Bem, Kleber, bom dia. Para mim é um privilégio participar contigo desse momento. Acho que a sua coluna vem contribuindo muito com o nosso Estado, trazendo informações para a nossa gente, mas principalmente pautando a política do Estado e aquilo que vem acontecendo durante essa trajetória toda. Bem, o Estado Tocantins, infelizmente, vive momentos de dificuldade que foram motivados principalmente pela interrupção sucessiva dos mandatos dos governadores que foram eleitos. E as sucessivas disputas também e a reeleição acabou por prejudicar as finanças do Estado e o que o Estado poderia oferecer de política pública efetiva para a nossa população. A falta de planejamento, a falta de organização administrativa nos impôs, historicamente, as dificuldades que agora a gente vem superando. E o mais difícil disso tudo é que, quando a gente viu aí uma perspectiva boa de equacionamento das finanças, principalmente no que diz respeito ao cumprimento da lei de responsabilidade fiscal, vem essa pandemia para nos jogar em mais dificuldades ainda. Então, acho que a gente consegue agora superar de maneira efetiva todo o descontrole administrativo com a gestão do atual governador e o equilíbrio que a Assembleia Legislativa vem pautando as suas decisões e suas deliberações agora. E teve esse episódio. Assim, muita gente fala assim: porque o atual governo fez muito pouco em termos de ajuste fiscal, mas a gente via, e não é defendendo, nenhum governo é perfeito, tem erros, deve ter erros, tem erros enormes, inclusive o governo atual, mas assim, me parece que houve uma coragem nesse sentido, de realmente estancar aquela sangria que só vinha aumentando, né, cara? Você vê, eu sempre digo, né, tem um levantamento muito legal do professor Valdeci Rodrigues, que ele mostra o seguinte, que o Siqueira entrega ao governo em 2003, janeiro de 2003, para o Marcelo, com um comprometimento de 35,7% de receita corrente líquida com folha. E o Marcelo agora, já no último mandato, ele entrega para o Carles com 58%. E de repente aí vê o governo e fala assim, não, agora reduziu para 42, 44, enfim. Parece que de fato houve um avanço nesse sentido. Qual é a avaliação que você faz desse ajuste que o governo Carles promoveu? Bem, o avanço foi significativo. O governador Siqueira, mesmo quando ganhou a eleição, disputando com Gaguinho, não teve a coragem necessária para enfrentar esse problema. E esse problema já vinha sendo bastante debatido, inclusive na própria Assembleia Legislativa. Eu mesmo, você se recorda da época, motivei a criação de uma comissão que pudesse promover a reestruturação administrativa do Estado, justamente buscando essa oportunidade. O próprio governador Marcelo, quando assumiu o governo, ao invés de fazer essas mudanças, ele aguçou ainda mais essas dificuldades, não enfrentando os problemas que o Estado devia enfrentar e que agora o atual governador, pagando um preço alto do ponto de vista político, e paga isso junto com a Assembleia Legislativa, o atual governador vem fazendo o dever de casa. Hoje o Estado gasta 45% do que arrecada com folha de pessoal, bem abaixo do limite máximo, né, previsto, e isso permite que o Estado atenda à população naquilo que tem de maiores demandas, né? Veja que hoje a Ponte de Porto Nacional começa a sair do papel para ser uma realidade, o Estado já desenvolve projetos que antes não existiam, e você se recorda da época, e da boa época, em que o Estado tinha políticas públicas efetivas e atendia a nossa população. Tinha o programa Pioneiros Mirins, nós tínhamos o programa Juventude Cidadã, tinha bolsa universitária, casa de estudante, era cheque moradia, casa popular.
cesta básica para quem tinha demanda e necessidade. Isso tudo deixou de existir. Deixou de existir porque faltou dinheiro. E faltou dinheiro porque faltou planejamento. Então, pensaram no Estado do ponto de vista da manutenção de um projeto de poder. E o atual governador rompe com isso junto com a Assembleia. Olha, nós temos projetos políticos, mas o nosso projeto político maior é atender a nossa população e a gente não vai subsistir se a gente não enfrentar esse problema. Então, hoje, o Estado está equilibrado do ponto de vista financeiro, recupera a capacidade de investimento e aí as políticas começam a acontecer. E você falou uma coisa importante, quer dizer, que é o desgaste do governo, não só do governo, mas da Assembleia, porque eu lembro que as buchas estouraram aí, por exemplo, vocês tiveram que aprovar congelamento de salário, vocês tiveram que aprovar uma série de medidas aí, digamos assim, draconianas do ponto de vista da vontade das pessoas, do desejo das pessoas. Agora, foi necessário, né, Ricardo? Eu acompanho as contas do Estado há muito tempo. Um dos capítulos do meu livro que eu lancei agora é sobre a questão do ajuste fiscal. E na eleição de 2018, antes dela, eu dizia: assim, olha, eu quero um governador que me prometa o inferno, né? Que prometa o céu, não. Que prometeu o céu, todos os outros prometeram, né? Então, ou seja, houve desgaste muito grande para a Assembleia também, né? Um desgaste muito grande, mas necessário. O Estado ele existe para atender a nossa população. E eu também sou servidor público e exerço uma função no Estado relevante como deputado estadual, mas a gente precisava perceber que a gente que precisa trabalhar para a população e não a população trabalhar para sustentar uma máquina pública inchada, ineficiente. Então, a Assembleia pagou e paga um preço alto, mas hoje, por exemplo, Kleber, a gente já vê a sinalização, por exemplo, de se cumprir esse passivo que o Estado tem com os servidores. Olha que evolução nós estamos vivendo. O Estado respirou, viu bons projetos acontecerem, como os hospitais de Gurupi, o Hospital de Araguaína. A gente está vendo a Ponte de Porto, eu repito, um grande projeto importantíssimo. A gente conseguiu aqui aprovar a venda das ações que o Estado tem da Energisa, já se cogita a duplicação da estrada de Porto Palmas, Palmas-Paraíso. Né? Aquele financiamento da Caixa a gente está atrás e agora com a possibilidade de receber, porque nós estamos enquadrados, temos as certidões, e além disso, nós hoje já estamos discutindo internamente e o Estado vai certamente propor e pagar o passivo que tem com os servidores para também fazer justiça com os servidores que foram prejudicados, e aí, repito, porque confiaram na boa-fé dos gestores anteriores que fizeram previsões equivocadas no que diz respeito a esses planos de carreira. Então, isso foi possível por quê? Porque nós cortamos na carne, diminuímos gastos de pessoal e, com o equilíbrio fiscal, a gente preparou o Estado aí para a retomada do desenvolvimento do crescimento. Porque o Estado existe para atender a nossa população, e não a população atender a essa máquina inchada que a gente percebeu que aconteceu nesses últimos anos. Agora, eu vejo assim de vários setores políticos já uma pressão, quer dizer, olha, já a coisa está resolvida, vamos começar a gastar agora, porque como que você vê? É um perigo esse momento? Você acha que não é o momento de flexibilizar nessa austeridade? Como que você encara isso? Bem, primeiro eu percebo que a gente não pode aproveitar esse momento bom que nós estamos vivendo e a proximidade das eleições para, mais uma vez, repetir tudo aquilo que aconteceu no passado. Aliás, hoje o eleitor está muito consciente e, pelo contrário, sabe que qualquer tipo de desmando administrativo agora vai contaminar e prejudicar as futuras gestões e as novas gerações que precisam do poder público para satisfazer as suas necessidades. Então, acho que o momento é bom, mas, pelo menos aqui na Assembleia Legislativa, hoje eu vejo muito mais responsabilidade no estudo dos projetos que chegam, porque se a gente for olhar bem, tudo aquilo que foi feito no passado pelo Poder Executivo teve a chancela da Assembleia Legislativa. Bem ou mal, foi discutido de maneira equivocada ou não, mas passou pela Casa Legislativa. Os 25% passou aqui, tudo aquilo que foi realizado no passado, sem contar a obrigação que a gente tem de fiscalizar os atos do Poder Público, do Poder Executivo. Então, a gente precisa fazer essa meia-culpa no sentido de perceber que a gente precisa ter responsabilidade com os nossos mandatos. E a responsabilidade com os nossos mandatos não é você fazer politicagem para garantir as suas reeleições e aquilo que a gente vai tentar, a partir do ano que vem,
com o novo processo eleitoral. A nossa missão é fazer a boa política, porque hoje o eleitor está mais consciente e sabe que tem coisa que se promete que não se realizará. Então, antes de se prometer, antes de prejudicar as finanças do Estado, a gente tem que perceber que, nesse momento bom, a gente precisa manter o equilíbrio para o Estado continuar investindo e, de certa forma, criar uma maneira da gente sobreviver através da economia, o crescimento da economia, que vai gerar emprego, até para desafogar a pressão que se tem pelo emprego público no Estado, né? Você falou um tema importante, quer dizer, da responsabilidade da Assembleia, né? E nós vimos muito isso mesmo que você falou, quer dizer, de muitas vezes a Assembleia é extremamente subserviente, aprovar as coisas do jeito que vem, não ampliar o debate, não intensificar o debate e gerar, logicamente, acabar sendo, de certa forma, cúmplice, né, dos erros do Executivo. Nós tivemos agora com você, por exemplo, até você foi relator em vários casos, caso de Palmas, por exemplo, o caso dos decretos de emergência, né? E eu vi que houve uma preocupação muito grande nesse sentido, quer dizer, de não dar uma carta branca, um vale-tudo, aproveitando-se dessa pandemia. Como que você avaliou esse processo aí? Eu acho que a gente atuou, Kleber, até de maneira inovadora, porque, veja bem, a gente precisava tão somente chancelar a calamidade para que os municípios usassem a prerrogativa que a lei federal garante quando decretado o estado de calamidade. Só que a gente, ao invés de apenas aprovar, nós criamos mecanismos de transparência, de fiscalização, para que abusos não acontecessem. Eu me lembro que, na época, quando iniciou a pandemia, e foi ali próximo, inclusive, do período eleitoral, existia uma corrida muito grande para a contratação de pessoas, contratação de serviços que, naquele momento, não eram necessários. De forma que se decretava calamidade, mas o próprio município não tomava as medidas necessárias para o enfrentamento da pandemia. E isso era um contrassenso. Então, a Assembleia foi mais rigorosa do que a lei federal dispunha, no sentido de cobrar. Você vai ter a calamidade pública decretada, vai poder dispensar a licitação para contratação de serviço, vai poder contratar pessoal acima do permitido pela lei, mas precisa fazer isso com planejamento e com um programa de combate efetivo da pandemia. E essas exigências não eram propostas por lei federal, pelo contrário, nasceram na própria Assembleia Legislativa naquilo que a gente tinha de responsabilidade. Olha, vamos fazer? Vamos, mas com responsabilidade, com dinheiro público, até porque essa conta vai chegar e está chegando agora. Esse dinheiro que foi utilizado lá atrás vai faltar agora, no momento que as pessoas mais precisam, porque não tem o que comer, não tem emprego. Então, acho que a Assembleia teve um papel muito importante nesse momento da calamidade, ajudando os municípios, mas principalmente a população no sentido de cobrar eficiência e transparência na aplicação desse recurso. Agora, teve uma medida que eu achei até interessante que você colocou para cidades até 50 mil habitantes de ter obrigação de prestar contas mensal à Câmara. Acabou que a Prefeitura de Palmas recorreu à Justiça e acabou derrubando isso. Como que você viu? Como que você viu essa decisão, por exemplo, da Justiça e só caiu para Palmas, mantendo os outros municípios? Como que ficou isso? Bem, a decisão, no meu sentido, ela foi equivocada, porque a gente não estava, para além da lei, determinando a um outro ente federado, no caso o município e a Câmara, uma providência que decorre da própria atuação dela. Ao aprovar a calamidade e chamar a Câmara Municipal para, em audiência pública, conhecer do que efetivamente está sendo realizado, a gente sai da mera leitura dos relatórios e dos papéis que podem guardar tudo aquilo que, às vezes, não é realidade, para que o controle social fosse mais efetivo. Então, a gente pensou na eficiência da aplicação desse recurso. Porque você pode fazer um relatório bem produzido, mostrar que o dinheiro foi aplicado de acordo com o que o decreto determinava, mas de maneira efetiva. O que aquilo estava sendo efetivo no enfrentamento da pandemia? A política ela era acertada ou equivocada? Porque, do ponto de vista da prestação de contas, o mérito administrativo não cabe ao Tribunal de Contas, ao próprio Ministério Público. Agora, o mérito administrativo, se a política está sendo feita corretamente ou não, cabe ao Poder Legislativo. Então, eu vi como equivocada a decisão da Justiça, porque, se a Câmara tem essa obrigação
de fazer a fiscalização. Que custo tem mensalmente se dirigir a ela para saber se, no mérito administrativo, a política está sendo feita de maneira acertada ou não, para fugir dos relatórios que cabem tudo aquilo que, às vezes, na realidade, não está sendo efetivo nem eficiente. Ricardo, agora, bom, você falou de um lado, nós temos aí, logicamente, não podemos perder de vista, perder as conquistas do ajuste fiscal, não cair naqueles erros populistas e eleitoreiros do passado, e além disso, o ano que vem nós temos uma eleição. O que você vê de grande desafio para o Estado? Nós temos aí um pós-pandemia, que se Deus quiser até o final do ano, e do ano que vem está todo mundo vacinado, e nós temos também a nossa luta cotidiana para desenvolver o Estado que passa, até escrevi um editorial falando isso hoje, né, que é o Estado da região norte, que tem desigualdades grandes. Quais são os grandes desafios e as grandes preocupações, além de manter o ajuste fiscal nesse pós-pandemia que você vê do próximo governo, por exemplo? Eu acho que o grande desafio da próxima gestão é incentivar e fortalecer a economia do Estado para que, com esse crescimento da economia, a gente consiga gerar oportunidade para as pessoas. Nós viemos de uma cultura, infelizmente, do emprego público, onde o maior empregador é o Estado ou os municípios. E eu acho que a gente precisa, com muita sabedoria, pensar o desenvolvimento integrado do Estado. Nesse ponto, a criação de universidades em vários municípios do Estado se torna bastante relevante para a gente formar líderes e profissionais para que atuem de acordo com a nosso potencial econômico para desenvolver essas regiões. Então, eu acho que essa agenda da responsabilidade fiscal, ela prevalece, só que ela não pode existir por si. Então, nós temos que olhar adiante agora para imaginar projetos que possam promover o crescimento econômico das diversas regiões e, assim, a gente tirar o Estado dessa mesmice que há muito tempo se encontra. E isso já começa a acontecer. Então, acho que vai ser um período que nós vamos ter superado a pandemia. É lógico que vão ficar sequelas, uma conta muito cara disso, mas a gente precisa, com inovação, pensando em tecnologia, aumentando produtividade, cuidando da regularização fundiária rural para que as pessoas possam ter acesso ao crédito, fazer com que, efetivamente, o Estado se industrialize e possa, com a infraestrutura que tem, e a gente precisa melhorá-la, as nossas estradas, inclusive, a gente criar oportunidades de trabalho, emprego e fazer com que a nossa economia cresça. Eu acho que o grande desafio é esse. Essa história de responsabilidade fiscal, essa história de organização da máquina administrativa, é uma pauta do atual governo. O próximo governador certamente vai ter que se comprometer com essa responsabilidade fiscal, mas vai ter que pensar numa maneira da gente crescer a economia do Estado, que é o grande objetivo da próxima gestão. E para a gente terminar, você falando isso, eu estava pensando aqui, quer dizer, na verdade nós estamos aí, ficamos uma década praticamente discutindo como pagar folha de pagamento, fazer folha de pagamento e fornecedor, né? Nós tivemos episódio lá do governo Siqueira, que Siqueira chegou a falar que se autodeclarar um gerentão de folha de pagamento, que ele estava certo, que era a grande realidade mesmo. Então você acha que esse momento ficou para trás, é uma página virada? Precisa ser uma página virada. O compromisso com a austeridade ele decorre e precisa ser imanente aos políticos e àqueles que pleitearem os mandatos seguintes, quer seja na Assembleia, na Câmara Federal ou para governador do Estado. Acho que agora a gente precisa pensar para além disso, projetos estruturantes que possam aquecer a nossa economia, né, do ponto de vista regional. A gente precisa olhar para os projetos estruturantes e revitalizá-los. Né? Temos o projeto Rio Formoso, Manel Alves, nós temos o projeto São João aqui pertinho, Sampaio, né? Campos Lindos, que é uma região extremamente produtora, que a gente precisa agora dar oportunidade também para os pequenos agricultores, arrumar dinheiro de crédito para que essas pessoas possam produzir, e assim a gente recuperar o Estado e todo aquele vigor que o Estado tinha coisa de 20 anos atrás. Né? Então, tem a hidrovia para a gente brigar, vai sair agora a ferrovia leste-oeste, inclusive estava esses dias em Brasília conversando com o ministro da Infraestrutura sobre isso. Então, essa precisa ser a pauta do Estado. Nos tornarmos um grande centro produtor, aproveitando da região
que se consagrou como Matopiba, para a gente fazer crescer o nosso estado, deixando de lado essa pauta principal de que como vou fazer para pagar essa folha? Pagar a folha é uma obrigação de todo mundo. Pagar fornecedor é uma obrigação de todo mundo. O que a população quer e espera agora é atendimento de qualidade na área da saúde, uma educação de nível técnico que possa nos preparar para o trabalho, porque hoje quem forma e tem um diploma não basta em si, é melhor você ter uma formação condizente com a nossa necessidade e o que o mercado exige. Então, acho que a gente precisa pensar nisso. Tá certo então, Ricardo. Olha, muito obrigado por ter recebido a gente para esse papo de política aqui, que a ideia é essa, a gente discutir o Estado, colocar ideias de como que os nossos líderes estão vendo o Tocantins. Nesse momento nós temos aí de 1 ano e meio quase aí até a próxima eleição, que a gente consiga aí definir um projeto muito bom para o Tocantins. Ricardo, muito obrigado por ter recebido a gente, viu? Eu que agradeço, Kleber. A gente está sempre à disposição, nos acompanhe pela rede e nos dê sugestões e façam as críticas necessárias para a gente conseguir fazer um bom mandato, que é nossa obrigação. Isso não é favor que a gente faz para ninguém. Foi o que a gente buscou nas urnas e o que a gente quer fazer agora é devolver para a população tudo aquilo que a gente tem tido de oportunidade. Eu sou muito grato pela chance que tenho de ser um deputado estadual e de poder representar a nossa população na Assembleia. Muito obrigado. Tá certo, então, pessoal, é isso. Nós conversamos com o deputado estadual Ricardo Aires e nós voltamos aí amanhã, né, nessa terça-feira, com outra importante personalidade do Tocantins, nesse Conversa de Política, para a gente debater politicamente o nosso Tocantins. Um abraço a todos e até a próxima.